Os manicômios são vistos como lugares assustadores por diversas pessoas, principalmente após serem abordados em diversas produções cinematográficas, como em American Horror History, por exemplo. Para quem não sabe, o lugar nada mais é do que uma casa de recuperação para pessoas com algum distúrbio mental. E normalmente nesses abrigos os pacientes se submetem a atividades físicas e psicológicas. Porém, existem, assim como nos filmes e séries, histórias tremendamente assustadoras que aconteceram nesses lugares e assustam as pessoas até hoje. Aqui mesmo no Brasil, existe um caso muito famoso do maior hospício do país de todos os tempos. Entre os anos de 1930 e 1980, mais de 60 mil pacientes morreram sob as situações precárias do lugar. Bom galera, fiquem agora com 6 histórias terríveis de manicômios que vão acabar com o seu dia. Eu estava lá há 2 semanas desde que tentei cometer suicídio. Havia uma garota que aparentemente tinha uns 20 anos, e eu estava curioso para saber o motivo dela estar na ala das crianças. Ela apresentava um nível de confusão mental enorme, já que acreditava ter 10 anos. Tudo indica que seus pais são muito ricos, já que ela estava lá todos os dias da semana desde os seus 10 anos de idade. Ela era muito grande e gorda. Certo dia aconteceram as visitas, a primeira desde que eu cheguei. E ela apareceu, descendo o corredor até a sala comum, e começou a quebrar tudo. Arrancou a TV da parede, quebrou vários móveis até que uma enfermeira chegou e conseguiu aplicar um sedativo nela. Ela tentou lutar contra isso, como um tigre lento. Chegou em seguida 3 guardas e a colocaram para dormir em seu quarto. Ela dormiu por quase 2 dias seguidos. Essa foi outra história postada no fórum do Reddit. Depois que tentei me matar, as autoridades disseram que iriam me manter detida por pelo menos 3 dias para que eu me recuperasse mentalmente. Os hospitais estavam cheios e eles me enviaram para o meio do nada. Havia 12 de nós no chão e era bastante evidente que todos os outros tinham problemas mais sérios que a minha depressão. Ainda assim, a maioria deles foram bem tranquilos e eu passei a maior parte do tempo lendo na minha cama. Na segunda noite, eu ouvi gritos nos corredores. As portas não tinham trancas, então outra garota que parecia ter a minha idade, na faixa dos 20 anos, chutou a minha porta e entrou. Ela ficou em pé na entrada, me olhando com os olhos arregalados e com uma faca na mão. Eu fiquei sentado imóvel por alguns segundos, até que os guardas chegaram e a atacaram. A enfermeira entrou e começou a falar que tudo estava sob controle. Eles a trancaram em outra sala, onde ficou a noite inteira gritando e ameaçando de morte todos que estavam lá. Quando meu tio estava em um manicômio para tratar de sua depressão severa, existia uma ala separada para que pudessem se relacionar. Era um pouco triste, pois todos estavam o tempo todo com sono por causa dos remédios. Eles só olhavam lentamente para os lados e desviavam o olhar. Houve um incidente em uma das minhas visitas. Eu estava no seu quarto e quando me viram para a porta, percebi que haviam vários deles me olhando. E quando eles perceberam que eu havia os notado, saíram correndo como coelhos assustados. E quando eu me distraí, eles voltaram e repetiram a mesma cena de antes. As enfermeiras disseram que é porque eles não costumam ver pessoas de fora visitando a ala com frequência, nem mesmo suas famílias. Outra publicação feita no fórum do Reddit. Eu estava em um manicômio e ficaria lá por 10 dias, desde que tentei suicídio. Lá eu vivi a pior semana da minha vida. Eu tinha 17 anos na época e estava em um estado mental ruim, o que tornou tudo mais perturbador para mim. No dia que cheguei, me designaram um quarto onde também ficava John. Ele era bastante legal no começo e me ajudou muito quando eu cheguei. Ainda não sabia muito sobre ele, mas ele às vezes ficava parado por um longo tempo de boca aberta e babando. Certo dia eu perguntei se ele estava bem, e ele disse que era um adorador de Satanás e que tinha capacidade de falar com o diabo. Isso me assustou, porque ele disse que vários demônios sussurravam as coisas para ele o tempo todo. Isso me perturbou mais ainda e eu comecei a manter distância.
Certo dia, ele ficou sozinho no nosso quarto, que tinha um banheiro individual, enquanto eu jogava basquete com outros pacientes para me distrair. Quando voltei ao dormitório, notei que John não estava em sua cama, e na parede onde ele ficava estava desenhando um enorme pentagrama. O local estava uma bagunça, as camas estavam todas jogadas e a porta do banheiro trancada. Comecei a me preocupar com ele e então bati na porta. Estava ouvindo ele conversando sozinho e reproduzindo uns sons estranhos lá dentro. Esperei por 20 minutos, mas ele não saiu, então resolvi entrar, já que as portas não possuem trancas internas para que os pacientes não possam se esconder. Quando entrei, me deparei com John coberto de sangue, nu e jogado no chão, com os olhos bem abertos e olhando para mim. Ele quebrou o espelho e usou os pedaços para esculpir profundamente os braços e pernas. Havia sangue em todos os lugares, e eu pensei que ele fosse morrer, então imediatamente me apressei para ajudá-lo. Grande erro. Quando me aproximei, ele agarrou meu braço e me esfaqueou com um pedaço de espelho quebrado. Eu gritei e fui socorrido. Me trocaram de quarto e após 7 dias ele voltou do hospital onde havia sido tratado e conversou comigo como se não lembrasse desse episódio. Um estagiário de enfermagem não teve dificuldades em descrever o pior trabalho da sua vida. Não por causa das condições, mas porque era muito difícil saber o que os pacientes dali passaram. Quando perguntados suas histórias, eles diziam e isso me deixava mal. Uma filha havia sido submetida a um abuso tão horrível que ele mal conseguia se comunicar. Estou falando de tortura literal. Era acorrentada como um cachorro por meses, bem como repetidamente estuprada. Aparentemente, a sua mãe, que ainda estava presa, havia feito muito pior que isso, junto com o seu pai. O pior é que o pai visitava semanalmente o lugar e teria ido todos os dias se fosse permitido. Ele visitava, lia e ajudava em projetos escolares. Eu queria odiar o cara, mas era visível que ele estava mudando e tentando ajudar de alguma forma. Eu nunca soube de fato o que ele fez e por isso tinha que respeitá-lo e fazer um esforço para ficar bem com isso tudo. Era como se a criança tivesse que lidar cara a cara com um abusador. Essa, talvez, seja uma das histórias mais assustadoras porque conta algo perturbador. Hospital Estadual da Califórnia. Um garoto visitava sua namorada, que era uma convidada do hospital, das 9 às 19 horas todos os dias. Uma noite, os guardas o viram sair do terreno e o capturaram. Levaram mais de 1 hora para conseguirem pegar o jovem que estava tentando se esconder numa plantação de tomates. Como ele não tinha uma identificação, foi medicado e mantido preso por vários dias enquanto tentavam verificar sua identificação. A burocracia do local fez com que o garoto normal ficasse preso sob a condição de um doente mental. E essa foi as histórias dos manicômios assombrados. Espero que tenham gostado.